Bom, pessoal, boa noite. Vamos aí começar a nossa aula, né? Espero que estejam todos bem aí, né? Já terça, quarta-feira, né? Então já estamos no meio da semana, né? Isso é ótimo. Vamos lá ver, né? Começar aí o nosso conceito de instalações elétricas. Bom, antes de falar propriamente de instalações elétricas, a gente precisa ponderar, colocar alguns conceitos básicos, tá? No caso, hoje a gente vai falar de potência em corrente alternada. Potência em corrente alternada, beleza? Aí, a primeira coisa que a gente tem, quando a gente começa a trabalhar com elétrica, a gente vai trabalhar com corrente contínua. Então, em corrente contínua, né, o que eu tenho lá? A minha potência é igual a tensão vezes a corrente. Né? Então, isso aqui me dá a comunidade watts. Como eu tenho a tensão constante, a corrente constante, né? O que ocorre para a gente? A potência também é constante. Né? Por que a potência é importante? Porque ela é uma maneira, né, de eu marcar, da gente marcar o consumo, né, que a gente tem. Lá no na vossa casa, né, aquele relógio medidor de energia, qual que é o nome dele? Ele mede o quê? Aquele relógio lá da Enel, ele mede o quê? Potência. Não, não é watt, não é potência. Ele faz uma relação entre as grandezas, então. Então, ele parte daquela grandeza, né? Parte daquela grandeza é justamente a potência. Mas aí, por exemplo, por que a gente tem aquela né? Quando a gente vai em casa, por exemplo, eu brinco com meu filho, poxa, você desliga essa luz porque eu não sou sócio aí da Enel, da Eletropaulo, né? Por quê? Quem tem que apagar a luz quando sai do quarto? É o quilowatt-hora. Né? Então, aquele medidor que a gente tem é um quilowattímetro-hora. Ele mede energia. Ele mede energia. Ele mede energia. E a energia, ela, para nós aqui, em parte de elétrica, vocês já vocês viram lá que ela é, né, medido aí, ou a unidade, é um quilowatt. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu tenho lá o quilowatt-hora. Né? Então o que eu tenho aqui? Quilowatt é o quê? É essa parte da minha potência. Né? Então isso aqui é a parte da minha potência. Hora é o quê? Ele é medida do quê? Hora é medida do quê? O tempo, né? De tempo, né? Então aqui eu tenho tempo. Potência vezes o tempo dá justamente a energia que eu estou consumindo. Tá? Então por isso que é importante que a gente tenha aí a noção da potência. Né? Porque a potência vezes o tempo que está sendo
consumindo aquela potência e dá a quantidade de energia que eu estou consumindo, que eu estou utilizando, tá bom? Então é esse produto. Por isso que a gente tem que sair do cômodo e apagar a energia. Por quê? Porque aí aquela potência da lâmpada, ela não está consumindo enquanto ela está desligada. Então a unidade de tempo aí ele vai a zero. Né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar aí com potência. Tá bom? Então, no caso da potência em corrente alternada, ela é constante. Né? Ela é constante, não altera, ela não tem muito fala, muita novidade, não. Ela é bem facinho de trabalhar. Bom, só que o que a gente tem aí? A gente tem, quando a gente trabalha em corrente alternada, o que é a minha tensão? Minha tensão, então, ela é função do tempo. Eu coloquei um Vzinho minúsculo, né? Ó, se eu olhar aqui, está tudo em maiúsculo. Por quê? Porque é constante. Então, o V minúsculo já indica que esse cara é uma variável, ele varia. No caso aí, ele varia do T, porque ele varia em função do tempo. Normalmente, a gente tem uma variação senoidal. Né? Então, eu tenho lá um VP, que é a tensão de pico, vezes seno de ômega t, que isso aqui dá a frequência, né? Então eu tenho a frequência angular vezes o tempo, mais a defasagem da tensão. Né? Então esse θV aqui é a defasagem da tensão. A corrente, em função do tempo, é a mesma coisa. É a corrente de pico vezes seno, ômega t, que é relacionado aí à frequência, né? E a defasagem aqui da corrente. Normalmente, o que a gente faz aqui? Eu vou usar um item que chama-se Φ, que é justamente a defasagem. Então, o que é a defasagem? É o ângulo de tensão menos o ângulo de corrente. Como a gente adota normalmente como referência o ângulo, né, de tensão, a gente fala, esse cara é zero. Então, essa minha defasagem é o quê? É menos θi. Tá? Então, o que acontece? Esse θi aí é menos φ. Né? Então, o que eu tenho aí? Ó? Né? Se eu adotar isso aqui e colocar para cá, minha tensão no tempo vai ser a tensão de pico seno de ômega t. Né? O que é o ômega aqui? O ômega ele é igual a 2 vezes π vezes a frequência. Tá? Vezes a frequência. Qual que é a frequência nossa de rede? 60 Hz. 60 Hz, né? Então, esse produto aí dá mais ou menos 377 tá? Radianos por segundo. Isso é constante, tá? E é importante aí pra gente. O IDT, então, né, meu IDT, vai ser a corrente de pico seno de ômega vezes t, menos aquela defasagem lá, menos o φ. Tá? Menos o φ. Então, esse cara aí vai ser interessante a gente trabalhar com esse φ aí. Tá? Então, a gente adotou que a defasagem da tensão é zero, e a diferença entre uma e outra é esse I aí, tá? Então, o que é a minha potência? A potência é igual, né, a potência que a gente viu em corrente contínua, é tensão vezes corrente. Só que eu tenho aqui, ó, minha tensão instantânea, a potência em função do tempo, vai ser a tensão em função do tempo vezes a corrente em função do tempo. Ou seja, mudando, né, se eu trouxer lá, o que é o meu V de T? É isso aqui, ó. VP seno de ômega T. Esse cara aqui é o nosso V de T. O que é, né, o meu I de T? O meu I de T é justamente a corrente instantânea de pico IP seno de ômega T menos o φ. Né?
a multiplicação das duas de pico, né? PP e IP. Isso aqui é tudo multiplicado por uma multiplicação de senos aqui, né? Então eu tenho aí o cosseno de ômega t vezes o seno de ômega t menos o φ. Beleza. Então, olha. Quando a gente pega lá na trigonometria e eu vejo aí multiplicação de senos, né? Então essa multiplicação de senos, eu vou lá na trigonometria e ele me tem uma fórmula aí que eu vou ter. Aquele cara lá vai ser o quê? Meio IP vezes VP cosseno do φ menos meio IPVP cosseno de 2 ômega t menos o φ. Tá? Então ele vai me separar em duas partes, vamos supor assim. Tá? Duas partes. A primeira parte, né? Então que a primeira parte ali, ó, que essa ele chamou aí de P1, né? É uma parte aqui que é constante, ela não depende do tempo. Ó, se você olhar aqui, ó, meio não depende do tempo, VP não depende do tempo, IP não depende do tempo, e o cosseno θ aqui também não depende do tempo. Então essa primeira parte da equação é independente do tempo. Meio, VP e IP, cosseno θ. Cosseno φ. Tá? E a outra parte, ela vai variar em função do tempo, sim. A parte de baixo, ó, é a outra metade aqui, ó. Né? Então essa outra metade aqui. Ó, ela depende aqui do ômega t. Então ela vai ser menos meio VP e P cosseno de 2 ômega t menos θ. Bom, tudo bem? Essa é a função do tempo. Então eu tenho uma parte que é constante e outra parte que depende do tempo. Beleza? Até aqui, dúvidas? Tudo bem, né? Então, olha só o que a gente tem aí. Se a gente pensar aí, ó. Em vermelho, eu tenho o meu P de T. O que é esse P de T? O que é a minha potência instantânea, então, que está em vermelho? Ela é aquela potência em verde. Né? Então, essa potência em verde é aquela potência que está variando no tempo. Está variando no tempo. Mais o termo número 1 que é constante, ó, aquela linha azul. Somei os dois aí, ó, você tem a linha em vermelho. Tá bom? Ok, né? Bom, o que é, então, essa parte que é constante? A gente chama aí de valor médio, né? É o termo que está constante. Então, o valor médio aí, né, desse cara, ele vai ser a nossa reta, né? E ele vai dar para a gente quanto que realmente eu estou dissipando de energia na carga, quanto que eu estou transferindo efetivamente de energia para essa carga, tá? E a gente tem aqui que o meu VP é igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, né? Então, o que eu tenho aí? Que a minha tensão eficaz, o meu valor eficaz, né? Então, qualquer valor eficaz, ele vai ser o quê? O meu valor de pico, né? O meu valor de pico, dividido por raiz de 2. Então, como você tem raiz de 2 embaixo aqui pelo VP, raiz de 2 embaixo aqui pelo VP, eu posso usar aí a tensão eficaz e a corrente eficaz. Tá bom? Qual que é a tensão eficaz que a gente tem na rede lá em casa?
gente tem 220 e a gente tem também o 110, né? Então a gente pode usar qualquer uma dessas duas. Essa tensão é a eficaz. Bom, então se eu for com um multímetro e medir ali na minha rede, ele vai me dar o 220, vai me dar o 210. Então aqui o que eu consigo medir é o eficaz. Bom, se você colocar um medidor de corrente, né, ele vai te dar o quê? Também o eficaz. Bom, então a minha tensão eficaz e a corrente eficaz são aqueles que a gente efetivamente mede, tá? Com multímetro, tá? Com multímetro. O valor de pico, obviamente, é maior. Dá uma olhada aí, calcula pra gente quanto que é o valor de pico. Se eu tiver 220 volts, quanto que é o valor de pico aí da minha tensão? Opa, já fizeram rapidinho aí, 311. Beleza, né? Que é o 220 vezes raiz de 2. Bom, tudo bem até aqui? Falta esse cosseno φ aí. Vamos ver o que é esse cosseno φ agora. Esse cara vai entrar aí no nosso consumo. Mas essa aí é a nossa potência útil, potência média que a gente fala, tá? Então, a potência média também é conhecida como potência ativa, potência efetiva, potência real, potência útil. Tudo aí é sinônimo, né, para essa potência média aí. Então é a potência que realmente faz trabalho, né? É essa aí. Tá? Então quem for o motor para girar é essa potência útil, é essa potência média. Quem é que faz a lâmpada acender? É essa potência média. Bom, então nos motores é a parcela que faz realmente a transferência para o eixo do motor aí, que vai transformar em potência mecânica. Bom, então, se eu pensar no resistor ideal, então, aqui, ó, se eu pensar no resistor ideal R, o que ocorre aí? No resistor R, tensão e corrente tem a mesma fase, eles não são defasados. Bom, eles não são defasados. Então, se eu multiplicar aí tensão e corrente, o que vai ser a potência instantânea no resistor? Meio VP ou tensão eficaz vezes corrente eficaz, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Né? Então, por isso que aquela parte do cosseno não aparece aqui. Menos meio VP cosseno de 2 ômega t, e aquela parte do φ aqui desaparece também, que o φ é zero. Bom? Beleza? Então a potência útil aí, a potência média no resistor, como eles estão em fase, corrente e tensão estão em fase, o meu φ é igual a zero. Então eu tenho aí como resposta, né? Eu tenho como potência essa parte aí. Então eu tenho aí minha potência útil aí, ó, vai ser justamente a corrente eficaz vezes tensão eficaz. Eles servem, tá bom? Beleza até aqui? Então esse cara parece muito lá com a corrente, a potência que a gente vê em corrente contínua. Bom, se usa um resistor, ele é parecido com corrente contínua. Obviamente que ele vai oscilar, ele vai variar e depende ali daquele cosseno de 2 ômega t, tá? Beleza, olha a cara dele aí, ó. Então, você vê em azul a tensão aplicada, você vê em verde a corrente. Então num resistor eles estão em fase, né? Estão em fase, e aí você multiplicando, né, 1 a 1, você vai ver que vai dar o que está vermelho, que é a minha potência. Por que a frequência dobra? Por que a frequência dobra, né? Então porque eu tenho lá a frequência da potência 2 ômega t e não ômega t, né? Então por que ela dobrou? Justamente porque eu tenho aí, ó, 2 pontos de zero, né? Então meu sistema aí vai aumentar os pontos de zero aí, e ele vai então aumentar a frequência da minha potência. Tá? Vai ser o dobro
bem esse gráfico aí, beleza? Professor, Oi. você está falando que a tensão e a potência, pelo que eu entendi, os dois é a mesma coisa? A tensão e a corrente no resistor, eles têm a mesma fase, né? Ah, sim, entendi. Você percebe aqui o seguinte, ó. Quando a tensão está zero, a corrente está zero. Quando a tensão no resistor aqui, ó, atinge o pico, a corrente no resistor atinge o pico também. Aí a tensão volta a zero, a corrente volta a zero. Quando a tensão vai para o seu mínimo negativo, a corrente também vai para o seu mínimo negativo. Tá? Então eles estão juntinhas, eles estão em fase. Né? Eles não têm nenhum deslocamento aí. Bom, por isso que eu tenho essa potência aí do jeito que está sendo mostrado. Beleza. Professor, o meu vermelho é a potência? O vermelho é a potência instantânea, tá? Então você pegou o verde, multiplicou pelo azul, você tem o que está em vermelho, que é a minha potência. A potência instantânea, tá? Você vê que ele deslocou, ele foi para cima. Então, o quanto ele subiu ali do zero, ó, é a sua potência útil. E ela trabalha só na parte positiva aí da senoide? Se eu tenho um resistor, é só a parte positiva, ele só está acima ali. Ó. Então, toda a energia que eu entrego vai para o elemento resistivo e é consumido no elemento resistivo. Isso significa que ele está aí na parte positiva. Tá? Tudo bem. Então eu tenho, ó, resumindo a coisa aí, né? Minha potência real, minha potência útil, a potência média é meio tensão de pico vezes corrente de pico, que é igual tensão de pico sobre raiz de 2 vezes a corrente de pico dividido por raiz de 2. Isso aí, ó, é o que? É a tensão eficaz vezes corrente eficaz. Em outras palavras, se você pegar um multímetro tiver um circuito resistivo, puramente resistivo, lá em corrente alternada, medir a tensão, medir a corrente, você vai ter o quê? Você vai ter a sua potência útil. Tá bom? Então, obviamente, se você fazer uma relação com a resistência, ainda valem aquelas regrinhas lá que a gente tem, né? Que potência é tensão eficaz ao quadrado sobre resistência, potência é a resistência vezes a corrente eficaz ao quadrado. Tá? Então, sempre agora trabalhando com tensão eficaz, corrente eficaz, né? Que é a relação potência de pico e raiz de 2. Então, esse aqui é o resumo de potência em circuito resistivo. Bateu aqui, beleza? Dúvidas aqui? Tranquilo. Não, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Agora, se eu pego outros elementos, então quais são os outros elementos que eu tenho? Eu tenho o indutor e o capacitor. Tá? Então vamos pensar no elemento ideal. O que é o elemento ideal? É o elemento que ele é ou só indutivo ou só capacitivo. Tá? Isso na prática não existe. Um cara que é só indutivo, não existe. Por quê? Porque tem internamente uma parte que é resistiva. Um cara que é só capacitivo, tem um capacitor ideal, também não existe. Tá? Por quê? Porque eu tenho aí fugas, né? Então eles apresentam uma pequena resistência também. Bom? Então, o que ocorre aí quando eu coloco um circuito com um indutor ideal? Né? Com um indutor ideal, eu tenho uma defasagem. E o que acontece? A defasagem está. A corrente está defasada, né, da tensão em 90 graus. Em 90 graus. Tá? Então, o que é a minha potência instantânea no indutor? Então, P índice L. Né? Esse L aqui
indutor, né? Ó. Ele é indutor. Continua sendo a tensão instantânea a mesma corrente instantânea. Não mudou em nada aí, né? Esse conceito aí. Mas olha, o que a gente tem agora? Eu tenho que há uma defasagem, que é a defasagem de 90 graus. Então eu tenho aí, ó, o meu PL vai ser meio VPIP, aquele cosseno vive no quê? Cosseno de 90. Menos meio VPIP, cosseno de 2 ômega t mais 90 graus. Então, esta defasagem aí, ela aparece aqui e aqui também, ó. Pergunto a vocês, qual é o cosseno de 90 graus? Cosseno Zero. de 90 graus. Zero? Tá meio tímido esse zero aí. Mais alguém aí? Põe no chat aí. Cosseno de 90. Confirma lá na calque. Opa. Beleza. Pelo menos mais um aí. É isso. Então, ó. Como o cosseno de 90 é zero, esta parte aqui, ó. Então, esta parte aqui, ó. Todinha é zero. Então, quando eu penso no indutor, essa parte que é útil, né, que seria a nossa potência média, ela é nula. Ela é nula. Ou seja, não tem potência útil, esse cara não faz, ele não executa trabalho. Né? Então é uma potência que está lá, mas que, meu, não gera trabalho pra gente. Porque a gente quer trabalho, né? A gente quer trabalho. E eu tenho uma outra parte lá, que é aquela parte variável lá, que é menos meio VPIP cosseno de 2 ômega t mais 90. Né? Então, olha só o que aconteceu lá. Né? Olha só o que aconteceu lá. Então, olha. Em azul eu tenho a tensão. Né? Então, em azul aqui eu tenho a tensão. Eu tenho a tensão aqui em azul. A corrente, ó. Então, aqui, ó. Minha tensão está aqui. Chegou em 90. A corrente, agora que eu estou em 90, aqui o que aconteceu? E a corrente em verde que chegou em 0. Então, essa é a defasagem. Quanto que eu tenho que defasagem? Ó? Daqui até aqui, ó, eu tenho uns 90 graus. Então, a tensão está aqui, ó, a partir do 0 aqui. Quando é que a corrente chega em 0? 90 graus depois. Percebe? E aí eu tenho, então, essa sequência aí de tensão e corrente. E o que é a minha potência? Minha potência está aqui em vermelho. Ele vai multiplicar o sinal que está em azul vezes o sinal que está em verde. Vai dar isso aqui, ó. Você está vendo? Você vê que agora ele tem, né, metade da parte da potência, né, está acima do 0, metade está abaixo do 0. Então, o que acontece? O que significa isso aí? Na hora que ele está abaixo de 0 aqui, ó, o indutor está armazenando energia. Na hora que ele está acima de 0 aqui, ó, essa parte aqui acima de 0, ó, ele está consumindo aquela energia que ele guardou. Então ele guarda energia e consome energia. Guarda energia e consome energia. O que ele faz é isso aí. Beleza? Dúvidas, turma? Professor, independente do indutor, ele sempre vai ter uma defasagem de 90 graus? Independente do valor dele. Independente do valor dele,
tem uma defasagem de 90 graus. E aí o que ocorre, né? A gente está sempre pensando aqui no indutor ideal, né? Então a gente parte primeiro do ideal, para depois ir para o indutor real, né? Então o indutor real, a gente vai acontecer o que? Ele tem uma parte resistiva ali. Então essa defasagem não vai ser do jeito que está aqui, mas ela vai ter, ela vai existir. Tá? Ok? Bom, e como eu comentei com vocês, além, né, do indutor, a gente tem também quem? A gente tem o capacitor. Tá? O que ocorre com o capacitor? Ele funciona do jeito que o indutor, só que a tensão é defasada em relação à corrente em menos 90 graus. Menos 90 graus. E aí funciona do mesmo jeito. O que é a potência instantânea do capacitor? Continua sendo a tensão instantânea do capacitor vezes a corrente instantânea do capacitor. Só que aí, ó, o que eu tenho aí? Ele vai ficar meio VP vezes cosseno. Aquele φ agora é menos 90. Né? Menos meio VP cosseno de 2 ômega t zero. E aí, quanto é o cosseno de menos 90? Cosseno de menos 90 dá quanto? Zero também, né? É igual ao cosseno de 90. Ou seja, essa parte aqui, ó, última, é zero de novo. É zero de novo. Então, o que fica aí? A minha potência no capacitor é meio VPIP seno de 2P. Faltou mais 90 aqui nessa equação. Ó. Tá? Então o que acontece aí? Agora é o contrário, né? Então minha corrente aqui está em verde. Ó, ela partiu zero aqui, ó. Ela está subindo. 90 graus depois é que a tensão chega no zero, né? Então, ó, eu tenho aqui a minha corrente partindo do zero aqui e subindo. 90 graus depois é que o azul, né, chega. Né? Então, a tensão está atrasada, né? Menos 90 graus em relação à corrente. E aí, a minha potência, né, no capacitor fica o quê? A multiplicação de novo, né, de tensão vezes corrente, ou seja, do azul vezes o verde. E aí vai me dar esse que está em vermelhinho aí. E aí vale a mesma coisa que comentou lá, né? Então, na parte de baixo aqui é o consumo da energia e na parte de baixo aqui o capacitor armazena energia. E aí depois ele dissolve essa energia, dissipa essa energia aí. Então ele armazena, dissipa. Por isso que ele também não realiza trabalho. Então o trabalho realizado pelo capacitor é nulo. Não realiza trabalho. Tá? Legal, beleza? Professor, Oi. então o capacitor aí também, ele trabalha em alternada, né? Eu estou olhando aqui em alternada, né? Quando a gente pega o indutor e o capacitor em corrente contínua, eles têm comportamentos aí próprios, né, em corrente contínua, mas aqui eu estou olhando sempre em corrente alternada. Posso pegar um capacitor e trabalhar com ele em corrente contínua? Posso, tem bastante uso. Assim como o indutor também eu posso trabalhar em corrente contínua. Porém, para nós aqui, instalações elétricas, importa o uso dele em corrente alternada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Aqui vale dizer o seguinte, né? Eu não tenho aqui os dois gráficos, um do lado do outro, mas vale dizer o seguinte, que se eu colocar a mesma
a mesma tensão, né, aplicada no indutor e no capacitor, no circuito indutivo, eles vão, enquanto né, por exemplo, enquanto o capacitor está armazenando energia, o indutor está consumindo. E vice-versa. Então são como se fossem componentes opostos, né, um ao outro. Tá bom? Resumão da coisa aí. Né? Resumão da coisa. Primeiro, essas potências aí que acontecem no indutor e no capacitor são chamadas, então, de potências reativas. Né? E eles têm uma unidade própria. Não é o watt. Porque o watt é uma unidade de potência que vai me gerar energia. Se eu pegar a potência desse tempo, né, ele vai me gerar energia. Tá? Agora, se eu pegar o volt-ampere reativo, né, e multiplicar pelo tempo, eu não tenho energia. Porque o cara não trabalha. O cara não trabalha nem o indutor nem o capacitor. Então, eles têm uma potência própria lá, só que essa potência não serve de nada, não vai ser transformada em trabalho. Tá? Deixa o cara ligado lá, o cara não vai trabalhar. Bom, qual que é a unidade aí desses caras? Volt-ampere reativo, né? Então chama de. Opa, o que eu fiz aqui? Aqui, ó. Chama de VAR. Tá? Aí, dependendo de qual a gente pode colocar volt-ampere indutivo ou volt-ampere capacitivo. Né? Então eu posso ainda colocar VARI ou VARC, dependendo do que, né, para que lado esses caras estão aí. Bom? Então, ó, eu tenho aí uma potência, né, aparente, que a gente chama, então a gente chama uma potência aparente. Por quê? Porque ela não é realmente uma potência real, né? Ela faz de conta que é uma potência. A potência mesmo, ela vai fazer trabalho. Essa aí não, essas duas aí são potência que faz de conta. É a potência que não faz trabalho. É a potência que faz de conta. Ela aparece só no negócio, por isso que chama potência aparente. Mas ela vai ser utilizada. Então, o que é minha potência aparente? A gente já usa, em vez de usar o P, a gente usa o Q. Né? E que é o nosso Q? Que é a nossa potência aparente? É a tensão eficaz do indutor vezes a corrente eficaz do indutor. Então, se eu for medir o indutor, eu vou ter uma tensão eficaz e eu vou ter uma corrente eficaz. Tá bom? Só que se eu multiplicar uma pela outra, eu não vou ter uma potência no indutor, vou ter uma potência aparente, o Q. O que é a reatância no indutor, né? Esse XL aqui. Então, o módulo de XL vai ser o quê? Tensão eficaz aí no indutor dividido pela corrente eficaz pelo indutor. Então, valem também aquelas regrinhas, né? Módulo de XL vezes a corrente ao quadrado, é o meu QL. O meu QL também é a tensão eficaz ao quadrado dividido pelo módulo de XL. Da mesma coisa do capacitor, né? A única coisa que lá do lado esquerdo, né, a gente coloca o índice L de indutor, do lado direito eu vou colocar o índice C de capacitor. Bom? Então lá eu tenho uma potência aparente capacitiva, vai ser justamente a tensão eficaz vezes a corrente eficaz no capacitor. Então é a potência aparente, ou seja, não é a reatância indutiva é o XC módulo, né? É a tensão eficaz no capacitor dividido pela corrente eficaz do capacitor. Eu tenho então, né, nossa QC, né, potência vale ainda aquelas regras lá que a gente obteve, né, que é o XC vezes a corrente ao quadrado ou a tensão ao quadrado dividido pelo módulo XC. Beleza?
parte aí parecida com corrente contínua, tá? Só que a gente tem que pensar na coisa alternada. Mas ela é parecida. Dúvidas, turma?